Fala, meus amigos, estamos começando aqui um vídeo especial para esse sábado, né? Tava com tempo ontem e fiz esse vídeo aqui que está indo a hora agora no sábado de manhã, tá? E a gente vai falar sobre um discurso do Rodrigo Constantino numa comissão de comunicação da Câmara que aconteceu no dia 11 agora, né? Essa semana, tá? Se não me engano, anteontem, né? Foi anteontem. Teve essa comissão de comunicação da Câmara com participação de várias figuras da extrema-direita brasileira, né? Então, o próprio Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, que é o neto do ditador lá, né? Ana Paula do Vôlei, Bárbara De Stefani, o general Girão, deputado pelo PL, né? Bia Kicis, também deputada pelo PL, quer dizer, toda essa turminha conservadora aí da extrema-direita neoliberal brasileira, né? E o discurso inaugural foi do Rodrigo Constantino e o tema de discussão ali, o título do encontro era Institucionalização da Censura no Brasil. Quer dizer, estavam discutindo ali, né? Estavam partindo de um pressuposto de que nós estamos entrando numa era de censura no Brasil, e isso conectado com essa discussão da PL das fake news, né? Que visa criminalizar, né, enfim, certas práticas aí bizarras que acontecem na internet, né? E a gente vai ver aqui, analisando o discurso do Rodrigo Constantino, quanto que eles misturam tudo, né? Enfim, é uma lambança, uma mistureba danada. E obviamente que o negócio durou 3 horas, eu não vou ficar assistindo 3 horas se a gente falar, porque no fundo é mais ou menos a mesma coisa. Então você pega o discurso de um e mais ou menos você tem um resumo ali do que eles pensam, né? E já de saída, vale dizer que é uma coisa muito engraçada, né? É engraçado, é curioso ver conservadores defendendo a liberdade, né? É uma coisa muito engraçada isso, né? Muito interessante. E ao mesmo tempo, isso de certa forma, isso denuncia essa ambivalência do liberalismo a lá Estados Unidos, né? E mais ainda o neoliberalismo que a gente vive nas últimas décadas aqui na América Latina, né? Especialmente no Brasil. Por quê? Porque o conservador, ele defende, na verdade, o contrário, né? Nas práticas cotidianas, ele defende ali, muitos de maneira cínica, né? Eles defendem, na verdade, a manutenção de certos valores e o controle da liberdade de que esses valores se modifiquem, né? Esse é o princípio do conservadorismo, né? E você percebe aí nas falas do Rodrigo Constantino sobre costumes que é exatamente isso, né? Então, enfim, porém eles têm essa ideia, eles defendem de maneira muito ingênua, muito pobre ali de complexidade, essa ideia de liberdade no âmbito econômico e no âmbito da opinião. E é aí que mora a questão, né? Porque é disso que se trata ali, né? A PL das fake news está falando enfim, eles estão discutindo leis que incidem sobre a liberdade de opinião. Então, a gente fica aí, né? O objetivo é pensar nas contradições do discurso de uma extrema-direita conservadora querendo liberdade de opinião. Já vale citar também que o próprio Rodrigo Constantino está com as redes sociais dele bloqueadas. Por quê? Porque espalhou fake news, né? Essa semana já teve aí também, né, decisão judicial contra Nicolas, né, o tal do Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli, os três condenados a pagar indenização ao Lula por espalhar fake news, né? Então, nesse âmbito das fake news, existem algumas especificidades, né, relacionadas a esse tema das fake news, mas no final das contas, isso não é outra coisa senão a famosa mentira de cunho público, né, que é aquela que visa prejudicar a vida de alguém num âmbito mais amplo, né? E obviamente que isso, quando a gente para pensar sobre isso de maneira muito, muito simples, não precisa nem aprofundar muito, a gente percebe que isso nunca foi uma coisa livre, né? Ninguém nunca teve a liberdade de dizer o que quer sobre qualquer coisa ou sobre qualquer pessoa. Isso nunca aconteceu, né?
Então já se parte de uma ideia ingênua que essa gente tem, né? Mas que no fundo eles estão defendendo para sustentar sua liberdade de divulgar mentiras sobre os outros, fake news sobre políticos contrários às suas ideologias, né? Que foi o que fez o Rodrigo Constantino e outros aí que também estão com as redes sociais bloqueadas, né, da extrema-direita. E aí vamos então comentar aqui rapidamente alguns pontos da fala dele, tá, para poder depois fazer algumas avaliações sobre o assunto, né? Ele diz que foi morar 8 anos nos Estados Unidos, né, para respirar ares mais livres, né, nos Estados Unidos. E aí cita a primeira ou a segunda emenda, agora não lembro, dos Estados Unidos, que defende a liberdade de expressão e etc. É bom lembrar o Constantino, tá, que ele não está morando no paraíso, né? Ele fala do John Milton, né? Ele não está morando no paraíso, né? É interessante, vou citar aqui para vocês, já de saída, desse filme aqui que eu assisti recentemente, de novo, né? Que é o Hitchcock, do Sacha Gervasi, que é um filme no qual ele fala sobre a obra do Hitchcock, né, o filme Psicose, que é de 1960, que é um dos filmes mais famosos do Hitchcock, e ele fala, dentre outras coisas, do processo criativo ali do Hitchcock, né, para produzir o filme. E é muito interessante quando ele descreve os encontros do Hitchcock com o censor, né? Não pode isso, não pode aquilo, se eu não liberar você não faz o filme. Nós estamos falando de Hollywood, né, e dos Estados Unidos, década de 1960 isso, né? Então, assim, o Rodrigo Constantino acha que está morando, né, aonde, né? No paraíso, né? Assim, essa gente tem uma ideia, eles divinizam os Estados Unidos de uma forma radicalmente ingênua, né? E diz que estudou e que estuda muito e tal, né? Enfim. Os Estados Unidos proibiam, né, que negros usassem bebedouro, o mesmo bebedouro dos brancos na década de 50, na década de... Nós estamos falando de menos de um século atrás, né, 70 anos. Né? Então, enfim, para além disso, né, eu citei um caso aqui de 1960, que é o caso do filme do Hitchcock. Mas os Estados Unidos apoiaram várias ditaduras na América Latina que duraram de 1964 a 1980, 85, como foi o caso do Brasil. Ajudaram a matar o presidente do Chile, né, dentro do Palácio do Governo. Né? Então, assim, né, os Estados Unidos não são referência para a liberdade, Constantino, não são. Né? Eles fazem isso até hoje, apoiaram um golpe agora na Burkina Faso, né, na África. Enfim, fazem isso toda hora. Eles municiaram o juiz Moro com uma série de ferramentas ali, né, enfim, muito discutíveis do ponto de vista jurídico, que hoje são inclusive penalizadas essas ferramentas, para poder fazer a tal Lava Jato, que no fundo gerou um golpe contra a Dilma, né? É um golpe ilegal, obviamente, né, com perdão da redundância, mas enfim, e que gerou o Bolsonaro, né? Então, enfim, os Estados Unidos não são sinônimo de liberdade, está longe disso, né? Enfim, e aí tem isso, né? A liberdade de imprensa, ela já nasceu ambígua, né? Porque se por um lado a invenção do Gutenberg foi fantástica, né? Criar ali a possibilidade da produção em massa de livros, né, enfim, da disseminação das traduções da Bíblia, isso foi fantástico. Só que, por outro, essas traduções da Bíblia eram traduções da Bíblia. Né? Então, vale dizer que a Bíblia não é um livro também que defenda a liberdade. Pelo contrário, a Bíblia defende obediência cega. Né? Então, enfim, também há que se questionar essa ideia de que a imprensa, a criação da imprensa gerou, né, necessariamente, né, uma lógica de liberdade. Não necessariamente, até porque a lógica de massificação, ela também não gera necessariamente liberdade. Muitas vezes é o contrário, muitas vezes ela gera aquilo que o Aldir Blanc chamou brilhantemente num texto dele de consenso da mediocridade, né? Ou seja, todo mundo repetindo a mesma baboseira, né? E, enfim, e nada avança. Então, isso acontece na história da humanidade inteira, né?
Na Idade Média, a maioria esmagadora das pessoas repetia que era pecado falar mal da religião e tudo mais, né? E hoje já se sabe que aquilo que era a grande bobagem que todo mundo acreditava, ou 90%, né? Então essa ideia aí de que a liberdade de imprensa gerou necessariamente liberdade, ela gera a liberdade de produzir, né? Agora, no âmbito do debate público, do debate social, do estudo de cada um a respeito das coisas, é que você vai vendo aí o quanto que isso se cristaliza em perspectivas ingênuas ou avança para visões mais amplas, né? Então, defender a liberdade de imprensa per se, né? Ou seja, como se ela fosse por si só uma virtude, né? É uma defesa ingênua, tá? Deixo aqui para vocês a dica desse romance do Honoré de Balzac, o Ilusões Perdidas, né, que é um grande romance sobre isso, né, sobre um sujeito, Lucien Chardin, que é um escritor que vai do interior da França para Paris, né, com o objetivo de virar escritor, acaba virando jornalista, né, ali no início do jornalismo na França, né, e ele entra em contato com todos os jogos de interesses que tem ali, né? Quer dizer, né? A imprensa nunca foi um sinônimo de liberdade absoluta, né? Longe disso, tá? Então, esse romance do Balzac mostra bem isso, tá? E aí, pessoal, vale também ponderar isso aí, né? Porque essa questão das fake news, né? É o quê? Ela versa sobre o papel das redes sociais, né, na disseminação de informação, na liberdade de opinião e etc, né? E a gente pode pegar como um parâmetro de comparação os meios de comunicação de massa, né? Por quê? Porque os meios de comunicação de massa, os meios de imprensa, né, tradicionais, televisão, jornal impresso, rádio, enfim, eles sempre foram subditos à lei. Sempre foram subditos a certos regramentos de lei, né? Deixo aqui só um trecho para vocês rapidinho desse livro aqui, Ética da Informação, do Daniel Corny, né? Tá? E ele fala disso aqui na página 82, né? Dentre outras coisas, ele diz o seguinte, ó: o direito penal tem uma ação mais visível sobre as práticas jornalísticas, atribui responsabilidades e enumera as infrações em matéria de imprensa. Quaisquer que sejam as modalidades e nuances próprias a cada legislação nacional, os delitos passíveis de punição legal são os delitos contra a honra, calúnia e difamação, contra o segredo público e privado, contra a moral pública, contra a paz pública e contra a segurança exterior e interna do país. Então é muito interessante pensar, por exemplo, que ele fala aqui da questão dos delitos contra a honra, contra o segredo público e privado, contra o segredo público e privado, né? As informações privadas de alguém não podem ser divulgadas na imprensa, né? Enfim, né, algumas de segredo público também não. E aí a gente chega, né, num fato recente que demonstra bem o quanto é problemática essa questão, né? Que é o fato do Snowden, né? Que denunciou, e do Julian Assange, que denunciaram, né? Enfim, práticas de Estado norte-americanas para monitorar a vida privada de pessoas, né? A vida privada, né? de várias pessoas pelo mundo, né? Sob a justificativa de defesa da segurança nacional. São duas questões do direito, né? É preciso tomar cuidado, né? Você não pode divulgar certas informações de Estado porque isso bate na segurança nacional. Por outro lado, o Estado pode, de maneira arbitrária, autoritária, se tiver um governo autoritário, utilizar essa justificativa, né, da segurança nacional para poder hackear pessoas, para poder acessar as informações privadas das pessoas, como fizeram os americanos, segundo a denúncia do Snowden e do Assange, né? E aí, para deixar mais uma minhoquinha aqui na cabeça do Constantino, né, para ele pensar, esses mesmos Estados Unidos que criam ali uma lista das 100 pessoas mais influentes do ano, da revista Time, e aí coloca aquela menininha, tal da Malala, né, lá que foi, né, enfim, contra
né, as práticas autoritárias de Estado do Paquistão, e aí ganha um prêmio Nobel, né, por isso, vira celebridade e começa a ser cultuada. Por quê? Porque ela está, na verdade, atacando uma ditadura ali, né, do Oriente, né, que incomoda os americanos. O Snowden e o Julian Assange fizeram a mesmíssima coisa que a Malala, né, mas estão aí, ó, um está preso, né, e arriscado aí, né, ficar em prisão perpétua, e o outro teve que sair, teve que fugir do país e ir para a Rússia, porque senão seria preso também, né? Então, Constantino, vamos ter, né, um pouco de malandragem na hora de avaliar essas questões, porque os americanos não são defensores da liberdade irrestrita e absoluta, estão longe disso, né? Eles dão prêmio Nobel para quem defende as ditaduras, as práticas autoritárias dos outros países, mas deles eles botam na cadeia, entendeu? Sob justificativa de perigo da segurança nacional. Então, né, vamos entender melhorzinho a questão, porque ajuda, né? Uma outra fala também interessante sobre esse assunto está nesse livro aqui do Eugênio Butti, sobre ética e imprensa, ainda pensando na imprensa tradicional como parâmetro para poder chegar nas redes sociais, tá? O Eugênio Butti diz aqui, dentre outras coisas, ele fala de um negócio que ele chama de síndrome da autossuficiência ética dos jornalistas. Eu sou formado em jornalismo, tenho faculdade de jornalismo, tenho mestrado em comunicação, estou no doutorado agora em letras, mas enfim, a gente discutiu muito isso na faculdade e no mestrado também, né? Essa coisa de que os jornalistas eles se veem como intocáveis, né? Como donos de uma posição absolutamente moral, né? E que pode incidir sobre o restante da sociedade como, né, uma espécie de quarto poder, como diz lá o filme, né? Um poder julgador, enfim, né? E baseado nessa ideia de liberdade de imprensa, né? Então, o Eugênio Butti fala dessa síndrome da autossuficiência ética. O que ele chama de síndrome da autossuficiência ética, que a gente pode chamar de, enfim, né? Eu não gosto muito dessa palavra síndrome, porque lembra esses psicopatetas. Então, enfim, essa mania também lembra, né? Mas enfim, a gente acha aqui um nome, né? Mas essa tendência a uma autovisão de autossuficiência ética dos jornalistas, ela é o sinônimo dessa ideia ingênua de liberdade, né? Não, o importante é todo mundo poder publicar qualquer coisa, depois a gente vai ver aí se é certo, se é errado, né? E os parâmetros que regem o bom senso, né, acabam, quer dizer, né, você não pode difamar alguém, não pode caluniar alguém, não pode atacar a vida privada de alguém, não pode fazer um monte de coisa que a lei proíbe, né? E proíbe os jornalistas desde sempre, né? Não é só a internet não é nenhuma novidade nesse sentido, tá? E ele fala aqui de uma série de outras coisas que têm conexão com isso, né? Ele cita, enfim, ele fala aqui, né? O primeiro obstáculo que se apresenta para quem quer investigar, entender e discutir a ética do jornalista são os próprios jornalistas, né? Por quê? Porque, segundo ele coloca aqui muito amplamente, existem certas ideias fixas que os jornalistas têm sobre si mesmos que impedem que se enxergue isso, né? Por exemplo, ele fala aqui, né, essa coisa de que não se pode desagradar o patrão, enfim, né? E que o mais importante é defender a liberdade, depois se discute o resto, né? E aí eles passam por cima de várias questões que ele coloca aqui na página 38, que é preciso checar a informação antes de publicá-la, os indivíduos têm direito à privacidade, né? Ninguém é culpado até que o processo transite em julgado. Por isso que eu, por exemplo, sou contra que qualquer ação jurídica seja sequer comentada na mídia antes do transitar em julgado. E muitas vezes é preciso tomar cuidado com isso, porque até depois de transitar em julgado você vê que teve erro, né? É o caso do Lula, caso clássico aqui que a gente está vivendo no Brasil da última década, né? Então esse livro do Eugênio Butti é muito bom porque ajuda a pensar certos parâmetros aí, tá? A questão é que as redes sociais funcionam de maneira um pouco diferente, né? Só que essa diferença ela também implica problemas, né?
Por quê? Porque os canais de televisão nacionais, né, eles seguem uma jurisdição nacional, né? As televisões, por exemplo, são concessões públicas, ou seja, o Estado concede. O Estado, quando se diz o Estado, né, um liberal ou neoliberal geralmente se coça todo, né? Só que o Estado é o seguinte: o Estado é o governante eleito pelo povo, né? E o Congresso é eleito pelo povo, né? Então é a população que dá aos meios de comunicação de massa o direito de usar um certo grupo ali de empresários e de jornalistas, de usar aquele espaço subditos a certas regras, a certas diretrizes ali de atuação, né? E essas pessoas utilizam isso para poder divulgar suas informações, etc. e tal. Então, isso segue parâmetros jurídicos e tal. E aí, né, no caso das redes sociais, acontece uma questão mais problemática. Por quê? Porque essas redes sociais ficaram grandes demais em relação aos países, né? O Facebook tem no mundo inteiro, o YouTube tem no mundo inteiro, o Google tem no mundo inteiro. Então, muitas vezes você pega, né, o YouTube tem uma prática que ele transformou num certo padrão ali de aprovação dos vídeos para todo mundo, mas aí ele publica um vídeo no Brasil que ataca uma lei brasileira, que é a lei da difamação, por exemplo. Essa mesma lei não existe na Arábia Saudita, vamos dizer, né? Por exemplo, né? Ou, sei lá, né? Num outro país ali, numa Rússia da vida, ou em qualquer outro país, né? O vídeo não vai gerar nenhum tipo de problema lá, mas gera aqui. Então há que se criar uma lei, né? Há que se criar ali algum tipo de discussão legal que sintetize essa contradição, né? Senão, né, o jornalista, inclusive isso protege a própria atuação do jornalista da mídia tradicional, né? Porque ele está subdito ali a uma regra de tomar certos cuidados na hora de publicar informações sobre alguém que o cara do YouTube não está, né? E aí fica uma coisa problemática. Então, todo mundo tem que ter cuidado na hora de falar da vida privada dos outros, né? Tem que ter muito cuidado na hora de fazer isso, né? Seja você um jornalista da televisão, seja você um psicopateta, seja você um youtuber, seja você, né, um radialista. Tem que tomar cuidado na hora de falar da vida privada dos outros, né? Então, pessoal, e já houve vários casos, né? A imprensa já foi condenada, né? Dou dois exemplos aqui: condenada ou no âmbito jurídico ou no âmbito literário, vamos dizer, né? Esse livro aqui fala sobre o caso Escola Base, né? Os abusos da imprensa, Alex Ribeiro, né? Um caso de donos de escola que foram acusados injustamente, foram à falência, foram, né, defenestrados publicamente. Por quê? Porque não houve o cuidado necessário com informações privadas das pessoas, né? Isso é muito problemático, tá? E o segundo caso que eu cito é esse aqui, tá? Esse livro do Carlos Dornelles, Deus é Inocente, a Imprensa Não, tá? Ele fala da cobertura da guerra do Iraque, né, e do Afeganistão ali, 2003, 2004, que na verdade houve uma cobertura muito pobre desses eventos, de longe, reproduzindo só agências de notícias europeias e americanas e não as do Oriente Médio. Então, enfim, ele denuncia isso aqui, e é isso, né? Isso que o Constantino acha que é liberdade, né? Ele tá muito, a leitura dele é muito ingênua, né, sobre a realidade, tá? E aí vamos continuando, né? Ele diz que defende o império da lei, né, o Constantino. O império da lei criminaliza a difamação, criminaliza a calúnia, né, criminaliza uma série de coisas, e isso serve para qualquer um, serve para, né, para uma pessoa que está falando de alguém ali na esquina, como serve para o youtuber, como serve para o jornalista da Globo, da Bandeirante, enfim, né? E para o Constantino também, né? Enfim, então fake news e discurso de ódio devem ser atacados, né? E aí, pessoal, para finalizar, tá? Eu vou falar aqui de uma outra coisa que ele cita, né? Que vamos finalizar o vídeo falando disso, que é a questão da opinião, né?
ele fala sobre a liberdade de opinião, tá? Ele diz o seguinte aqui, ó, ele diz que ele cita o John Milton, né? E fala sobre essa coisa de que ele defendia a liberdade de opinião acima de qualquer coisa, né? Vamos ao dicionário, porque eu gosto muito, mas muito mesmo, de estudar as palavras, né? Quando você entende as palavras, você melhora a sua visão de mundo, tá? E aí vamos ver o que significa opinião no dicionário. Tem 3 sentidos, tá? O primeiro, o que se pensa a respeito de algo ou alguém. O segundo, um parecer e uma avaliação. E aí o dicionário dá até o exemplo de um médico, né, que está ali atendendo um paciente e tal, né? E aí faz uma avaliação sobre ele, né? E o terceiro é o conceito de opinião pública. E aí o dicionário define da seguinte forma: opinião partilhada por grande parte da sociedade. Nenhum desses 3 sentidos é absoluto, né? Uma avaliação, por exemplo, muita gente fala em relação ao médico, né? Pô, ó, é bom ir em 2 médicos, né? Para você ter uma opinião alternativa aí, né? E ver se é isso aí mesmo. Às vezes até mais, se você puder ir até mais médicos, você dá uma, né? Você melhora ali o teu rol de possibilidades, porque realmente tem muito médico que é ruim mesmo, né? O primeiro, mais ainda, né? O que se pensa a respeito de algo ou alguém. Você não pode dizer tudo que você pensa a respeito de algo ou alguém, né? Não pode, simplesmente isso, né? Porque isso pode caluniar a pessoa, pode difamar a pessoa, né? Pode atacar a vida privada da pessoa, pode piorar um estado ali emocional da pessoa, né? Pode gerar prejuízos para a vida privada da pessoa e tudo mais, né? Então, o que se pensa a respeito de algo ou alguém, você tem que muitas vezes guardar para você ou fala em casa, né? Eu não sou contra você, se você odeia o Lula, bota uma, né, tem esses caras aí de clube de tiro, eles botam a carinha do Lula lá e ficam atirando no Lula. Já falei disso aqui num vídeo aqui. Faz isso, mas não sai na rua querendo fazer o mesmo, porque não pode, né? E tá aí, os bolsominions tiveram que pagar essa semana indenização pro Lula para, né? Eu até brinquei com um amigo outro dia aqui falando, né? Ó, continua xingando o Lula aí, mas faz o seguinte, grava em vídeo, porque ele ganha um dinheirinho a mais lá para ele, entendeu? Né? Porque é isso, não pode, é calúnia, né? É difamação, é fake news, entendeu? E o terceiro e último sentido, para a gente finalizar a reflexão do vídeo de hoje, tem a ver com a ideia de opinião pública, que também é um conceito muito maroto, né? Porque se fala muito bem, né? A opinião pública avalizou isso e tal. E muitas vezes a tal opinião pública está baseada num conjuntinho muito restrito de informações, né? E na ausência de debate sobre outras informações, que muitas vezes as pessoas ignoram o mesmo monte de coisa, né? Então, a opinião pública não pode ser uma referência também absoluta, muito pelo contrário, né? Então, porque a opinião partilhada por grande parte da sociedade, na Alemanha nazista, era a de que os judeus tinham que morrer, né? Então, há que se discutir isso aí, essa ideia, como se fosse uma ideia absoluta, né? Não é, tá? Então, assim, o Constantino tem uma visão muito ingênua sobre essa questão, e isso reflete, na verdade, a visão da extrema-direita, né? Ele até diz que um homem só, né, tem que ter o direito de falar ali, diferente dos outros, mas aí ele diz que a liberdade de opinião ela é mais importante do que qualquer coisa, né? E não é, porque às vezes um único homem está ali falando uma coisa diferente de todo mundo, é uma bobagem, está ali, né, difamando alguém e tem que ser punido, né? Entendeu? Nem sempre você falar uma coisa diferente do que todo mundo fala, né, é virtude, né? Tem que se avaliar ali a complexidade da coisa, se está atacando ali a vida privada de alguém, se está atacando a honra de alguém, se está atacando, né, enfim, né, se está difamando alguém e tudo mais, né? Então, enfim, essa é a visão da extrema-direita, que é um grupo de pessoas ali curiosamente confuso entre uma defesa, né, de um conservadorismo tosco
com uma ideia de liberdade tosca também, né? E que eles ficam tentando sintetizar de uma forma ali meio que estapafúrdia, misturando um monte de coisa que não faz sentido. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta no próximo vídeo do canal para discutir outras coisas aqui. Tamo junto, fui.